Olá, matemáticos e matemáticas, bem-vindo ao canal Matemática com o Professor TX. Eu sou o professor Gabriel Teixeira, também conhecido como TX. E na videoaula de hoje nós vamos dar continuação à aula de MMC, só que agora a gente vai trabalhar com MDC. Então, eu recomendo que você assista a primeira parte, a aula de MMC, para quê? Para que você entenda quais são as etapas, os procedimentos que nós estamos trabalhando. Aqui é uma continuação. Então eu não vou explicar de novo o conhecimento básico que é fatoração. Eu já vou partir direto para a questão contextualizada, eu já vou partir direto para os probleminhas, para as interpretações. Então assista a aula anterior, veja como é que é o tipo de questão de MMC, como é que fatora os números, para que quando você assista essa aula, você compreenda direto o que eu estou tratando. Tudo bem? Avisado? Então vamos dar início à nossa aula. Primeira coisa é, o que é o máximo divisor comum? Primeira coisa, vamos entender as palavras. O que quer dizer máximo? Máximo quer dizer algo top, lá em cima. Quer dizer que existe um maior inteiro não nulo. O que quer dizer divisor? Divisor quer dizer o conjunto formado por todos os divisores de um número definido. O que é um número definido? Aquele que você escolheu. E por último, a palavra comum quer dizer o quê? Números que aparecem em ambos. Então existe um maior número dentre os divisores que vai aparecer em ambos. Vamos começar então pelos divisores de 36. Dá para dividir o 36 por 1, que é o menor deles, e o 36, que é o maior dele. Então, sempre o 1 é divisor de todo mundo, e o maior é o próprio número. Então a gente já sabe o primeiro e o último. O 36 dá para dividir por 2 porque é par. 36 dividido por 2 dá 18. 18 ainda é par, dá para dividir por 2. 2 vezes 2 dá 4. Olha que legal. 4 vezes 9 dá 36. Então, por esses múltiplos, por essas brincadeiras, você acha o menor e o maior divisor do conjunto. Então, 1 faz par com 36. 2 faz par com 18. O 4 faz par com 9. Só que o 36 também divide por 3. Então, 3 vezes 12 forma um parzinho para dar 36. Então, esses números equidistantes formam pares que multiplicam e formam o número 36. Aí o do meio, professor, 6 vezes 6 dá 36. O 6 é o próprio par dele mesmo. Tudo bem? Então, percebeu que você gasta já um tempo para pensar, nossa, quais são os divisores desse número? Vamos escolher outro. 42. O 1 faz par com 42. O 2 faz par com 21, o 3 faz par com 14 e o 6 faz par com 7. Nossa, professor, imagina eu ter que pensar em todos os divisores. Dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. Então, só para a gente definir. Para fazer todos os divisores é mais fácil fazer o quê? Fatoração. Fatoração sempre é o conhecimento base para MMC e MDC. Ok? Então vamos lá, quais são os divisores que aparecem em comum? O número 1, o número 2, o número 3, o número 6. Esses são os números que aparecem em comum. Qual é o máximo, qual é o maior deles, que não é zero? É o número 6. Então o maior divisor comum, ou seja, o MDC, entre 36 e 42 é o número 6. Ah, professor, mas eu vou ter que ficar pensando nisso toda vez? Não. A gente vai trabalhar com fatoração. Então vamos primeiro analisar uma questão contextualizada de MDC. Como é que eu vou saber que eu vou ter que trabalhar com MDC? Máximo divisor comum, situação, problema, probleminha, questão contextualizada. Quando que aparece isso na vida de vocês? Separar objetos em grupos com quantidades iguais. Eu vou ter que cortar um objeto do mesmo tamanho. Maior ou menor quantidade possível, maior ou menor tamanho possível. Então, se eu peço o maior tamanho, eu vou ter a menor quantidade. Se eu peço a maior quantidade, eu vou ter o menor tamanho possível. É meio que uma coisa compensatória em relação à outra. Então, se eu vou dividir em grupos iguais, cortar objetos de tamanhos iguais, na maior quantidade ou na menor quantidade possível, menor ou maior tamanho possível, eu estou tratando de MDC. Agora que você sabe a contextualização de como vai cair, vamos criar um probleminha. Um campeonato ninja, de novo, a gente vai falar de Naruto. Bem-vindo à aula sobre Naruto. Vamos imaginar que o campeonato ninja tem 3 regras. Na verdade são só 2.
que é cada grupo tem que ter a mesma quantidade de ninjas. E só pode ser na mesma aldeia. Ou seja, a aldeia da Folha só pode formar grupo com a aldeia da Folha. E cada grupo só pode ter pessoas da mesma aldeia. A aldeia da Névoa só pode ter pessoas da aldeia da Névoa. A aldeia da Areia só pode ter a quantidade das mesmas pessoas da aldeia da Areia. Só que, qual a quantidade máxima de pessoas em cada grupo? Tem que ter a mesma quantidade e da mesma aldeia. Então eu quero saber qual a quantidade máxima de pessoas em cada grupo. Então eu vou ter que dividir em grupos iguais o mesmo número de pessoas. Dividir em quantidades iguais. Separar objetos em grupos com quantidades iguais. Só que nossos objetos são ninjas. Na maior ou menor quantidade possível. Eu quero o quê? A quantidade máxima de pessoas neste grupo. Para que todos os grupos sejam iguais. Então eu vou dividir grupos de quantidades iguais entre cada aldeia. Então vamos lá. Eu já falei que tem a aldeia da Folha, da Névoa e da Areia. Vamos imaginar então que na aldeia da Névoa tem 36 ninjas, da Areia 48 e o da Folha tem 54 ninjas. Olha, separamos as pessoas. Entendemos que uma questão de Naruto, que uma questão de MDC, que é separar em objetos ou pessoas em quantidades iguais, obtendo o máximo ou mínimo possível. Então o que a gente vai ter que fazer? Exatamente, fatorar os números. Sempre é fatorar. Primeira coisa, escreve os primos. Depois vai fazer o quê? Alinhar os elementos. Alinhou os elementos? Quais são eles? 36, 48, 54. Alguém ali é par? Opa, todo mundo é par. Então dá para dividir por 2. Vai dar 18, 24, 27. Alguém ali ainda é par? Professor, o 18 e o 24. Então ainda dá para dividir por 2? Ainda dá para dividir por 2. Vai dar quanto? 9, 12 e 27. Alguém ali ainda é par? Sim, o número 2. O número 12 que dá para dividir por 2. 9 dividido por 2? Não. 9 repete. 12 dividido por 2 dá 6. 27 divide por 2? Não. Então, repetindo, agora de novo, por último, o número 2. Por quê? Porque ainda tem um número par bem aqui. Que vai dar quanto? 9, 3 e 27. Perceberam que eu dividi todo mundo por 2 porque essa coluna aqui, até este momento, tinha um número par. Então eu tinha que dividir por 2. Agora, aqui temos só números ímpares, só números múltiplos de 3. Eu vou dividir então por 3. 9 divide por 3? Divide, dá 3. 3 divide por 3? Dá. E 27 divide por 3? Dá. Dá. Vai dar quanto no final? 3, 1 e 9. De novo, tem alguém que divide por 3? Tem. Então vamos dividir por 3. Dividiu 1, 1 e 3. Dá para dividir por 3? Dá, né? Opa! Obtivemos êxito, número 1, 1 e 1. Acabou a questão? Acabou a questão. Só que, professor, eu vou ter que multiplicar todo mundo? Não. Multiplicar a linha inteira era de MMC. O MDC é o quê? O MDC ele vai tratar especificamente de uma coisa. Especificamente de uma coisa. O MDC utiliza apenas os comuns. O que são os números comuns? Existem alguns números aqui que dividiram os 3 ao mesmo tempo. É aquele número que vai dividir os 3 ao mesmo tempo. Esses dois aqui, por exemplo, dividiu o 36, o 48 e o 54. Já esse 2 só dividiu o 18 e o 24. Dividiu o 27? Não. Então você vai marcar esse 2. Esse 2 já não. E nenhum dos próximos 2. E agora, esse 3 dividiu o 9, o 3 e o 27. Dividiu os 3 números? Dividiu. Então você vai marcar os 2 números que dividiram. Pode ser 2 ou mais números que dividiram os 3 ao mesmo tempo. Divide todos ao mesmo tempo. Se não dividiu, não marca. Tudo bem? Nossa, professor, é só marcar os que dividiram em ambos? É só marcar os que dividiram em ambos. Então, quanto é que foi? Foi 2 e 3. Então, o MDC de 36, 48 e 54 é quanto? 2 vezes 3. Ou seja, cada grupo tem que ter quantos? 6 ninjas.
Nossa, o número é menor. Óbvio que o número é menor, porque o MDC é sempre menor ou igual àqueles que já estão escritos. O MMC é sempre maior ou igual aos números que estão escritos. Então, se você tem 54, que é o maior deles, o MDC pode ser no máximo 54. Só que o que acontece? Vai ser sempre um número menor do que eles. Tudo bem? Nunca. Eu achei o MDC 108. Pode ser isso? Não. O MDC tem que estar entre esses números. Tudo bem? Tem que ser sempre um número menor. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar então fazendo um segundo exemplo disso. Mantendo o mesmo exemplo de Naruto. Vamos pegar o quê? Vamos pegar o Dedo da Folha. O Dedo da Folha agora, depois da Quarta Guerra Ninja, quer cercar todo o seu terreno. Com esse formato aqui um pouco estranho, formato de um quadrilátero. Ele quer cercar da seguinte maneira. Ele quer cercar o Dedo da Folha com o máximo de postos ninja possível. Ele quer ter o máximo possível. Com os ninjas espaçados igualmente. Quantos postos ninjas são necessários? Aí você pensa, os lados tem 72, 108, 48 e 90. Então, eu quero separar, cortar em tamanhos iguais, espaçadamente de forma igual, idêntica. O que acontece? Eu quero ter o número máximo possível. Então, é uma questão de MDC. Professor, como assim ele quer separar os postos igualmente espaçados? Ele quer botar o quê? Vários postos dividindo cada setor para que tenha uma proteção maior na sua aldeia, que corta em tamanhos iguais, tenha os espaçados igualmente. Então, olha, várias palavras diferentes com o mesmo contexto. Cortar em tamanhos iguais, separar em tamanhos iguais, espaçar em tamanhos iguais. Se eu quero cortar, separar, espaçar em tamanhos iguais, eu estou falando de quê? De MDC. Tanto o MDC quanto o MMC, o que a gente tem que saber? Olha, estou até rimando. Eu tenho que saber fazer fatoração. Então, já vou fatorar os números 48, 78, 72, 90 e 108. Então, pessoal, escreve os primos. Alinha os elementos. Agora, pausa o vídeo. Tente fazer sozinho. Tente fazer com calma, sem pressa. Só você e você mesmo. Entendeu? Pausou? Resolveu? Vamos agora verificar se você teve êxito ou não. Se você fez de outro jeito e conseguiu ter êxito, faz mais alguns exemplos e vê se o seu método, a sua técnica é efetiva ou não, ou se foi apenas um caso de sorte. Se foi efetiva, que bom, significa que você está conseguindo fazer o exercício. Então vamos lá. Todos os números são pares, então a gente vai dividir primeiro pelo número 2. Vai dar 24, 36, 45 e 54. Deu, não deu? Então, alguém ali ainda é par? Sim, alguém ali ainda é par. Olha, dá para dividir então por 2. O 24 dividido por 2 dá 12. O 36 dividido por 2 dá 18. 45 não dá. Mas o 54 dá para dividir. Vai dar quanto? 27. É do mesmo exemplo da aula do exercício anterior. Então, 12, 18, 45 e 27. Alguém ali ainda é par? Alguém ali ainda é par. Então, divide por 2. Dando 6, 9, 45 e 27. Alguém ainda é par? Alguém ainda é par. Então, do mesmo jeito, eu tenho que dividir por 2. Mas, professor, é uma questão de MDC, não poderia ser mais direto? Poderia. Só que o que acontece? A gente está treinando fatoração junto. Então, a gente está treinando tanto uma questão de MMC quanto uma questão de MDC. Uma questão de fatoração. Obtendo, então, 3, 9, 45 e 27. Agora dá para dividir por 2? Não, não dá para dividir por 2. Então a gente vai dividir por 3. O 3 divide por 3. O 9 divide por 3. O 45. 4 mais 5 dá 9. Então também dá para dividir por 3. E por último, 27. Dá para dividir por 3? Dá para dividir por 3. Dando então 1, 3, 15 e 9. Dá para dividir alguém ainda por 3? Dá. Vai ter quanto? 1, 1, 5 e 3. Falta pouco. Dá para dividir por 3 ainda. 1, 1, 5 e 1. Eu sei que é grande, mas isso é para treinar, para verificar o seu conhecimento. E por último, o número 5.
Obtém então o número final 1, 1, 1 e 1. Obteve 1 como resposta final? Obtivemos. Então significa que acabou a questão. Faz a linha do sucesso. E vamos lembrar, MDC faz o quê? Utiliza apenas os comuns. Quais foram os dois comuns? De novo, foi esse número 2 e esse número 3. Porque esse 2 dividiu todos os 4 e esse 3 dividiu todos esses 4. Todos os restos dos números não fizeram isso. Então, ó, de novo, o MDC vai ser 2 e 3. Olha que interessante. Em questões diferentes, com números diferentes, o MDC se manteve o mesmo. Ah, então o MDC sempre é 6? Não. Nessas duas questões o MDC foi o mesmo. Os números são diferentes, só que o MDC é igual. Tudo bem? Então, ó, MDC de todos esses números, quando você faz, dá 6. Então, cada posto vai ter o quê? Uma distância de 6 km. Tudo bem? Ah, professor, mas eu quiser saber quantos postos são possíveis. Você vai pegar cada um desses lados e vai dividir por 6. Aí você vai saber quantos postos tem desse lado, quantos postos tem desse lado, quantos postos tem desse lado e quantos postos tem daquele lado. Vai dividir cada um por 6 e vai achar, soma os valores e acha o total. Tudo bem? Então, ó, pessoal, a aula foi bem rapidinha, só para terminar a aula anterior, para que não fosse um vídeo tão grande. Então, ó, muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece de dar o like, compartilhar a página e seguir o canal. Muito obrigado!